Boa tarde, meu nome é Max, sou chefe de cozinha aqui do Instituto Brasil Agosto. Estamos tentando aqui conectar novamente para conversar com a Kali Maracaiá, a nossa chefe de cozinha convidada de hoje, que vai falar sobre a culinária indígena, né, as influências, as contribuições indígenas para a nossa culinária. É, a gente teve um probleminha aí de conexão na primeira tentativa. Estávamos apenas ouvindo a voz da Kali Maracaiá, agora a gente quer vê-la também. Então, estou tentando aqui ver se a gente consegue esse privilégio. Vamos ver se ela já está aqui online com a gente. Kali, vamos ver se agora é de sorte. Conectando. Ah, Ah, mulher! Você me deixou com o coração na meu Deus. mão. Ai, esse Instagram está doido fazendo isso comigo. Né? Ele tá doido fazendo isso com nós, porque eu também não sou a melhor pessoa das tecnologias, então, para saber aqui o que está acontecendo. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Bom, muito obrigado por você ter aceito o convite. Você tá linda, se me permite dizer. Acho que isso já é super importante, né? A imagem nos traz um reconhecimento. A gente se vê brasileiro também quando vê imagens tão potentes como a tua. E queria te agradecer, em nome do Instituto Brasil Agosto, por você ter aceito o convite para fazer essa conversa conosco. Então, não quero falar muito hoje, é um problemão, porque quando eu começo a falar, não paro mais. Queria que você começasse se apresentando. Eu fiz uma apresentação breve aqui no meio dessa loucura, mas, por favor, me fala um pouco da tua história. Certo. Ó, eu sou a Kali Maracaiá. Cali Muita Maracaiá. gente tem isso, muita gente tem dificuldade em falar o meu nome, mas é assim a pronúncia. Se escreve daquele jeito lá, mas se fala perfeitamente, é só falar pausadamente. Kali Maracaiá. Maracaiá. É um nome indígena, de origem terena, e que significa gatinha. Gatinha! Isso. Você vê. Então, E esse nome é escolhido dentro da cultura indígena, aham. porque assim como os indígenas, todos os indígenas têm um nome, os índios terenos também têm um nome, e o meu significa gatinha. O dos terenos, eles são apegados muito à terra, por isso tem, se você for um dia Uhum. para a aldeia, você vai ver bastante indígenas com o nome de animais. Então, Porque, tudo isso para preservar a nossa cultura, né? claro, porque faz parte do universo, né? É uma presença, não é um alheio, né? É, Então alguém da minha família pode se chamar gatinha, porque a gatinha é minha família, né? sim, claro, todos nós. Todos nós somos brasileiros dessa raiz, né? Né? Que E, linda raiz. e que a gente precisa lembrar, né? A gente precisa bater nessa tecla com muita intensidade. Eu acho que, como pesquisador da cozinha brasileira, hoje, inclusive, quando eu fui divulgar essa nossa conversa, eu coloquei contribuições entre aspas, porque eu não sei se dá para dizer se foi uma contribuição ou se foi algo tomado quase que à força, né, de forma muito apropriada, né? Então, me fala um pouquinho da tua trajetória como cozinheira que estuda a culinária indígena e como que você... o que que precisa? Me fala um pouco sobre isso. Tá. Vou contar um pouquinho aqui da minha história, Tá né? bom, por favor. O pessoal saber Claro. um pouco mais dessa nossa trajetória. É, Quando a minha mãe casou com meu pai, ela casou aqui na capital de Campo Grande, na Aham. capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E aí ela foi para a aldeia. A aldeia fica no interior de Mato Grosso do Sul, chama Distrito de Toné, aldeia Bananal. Bananal. E aí eles foram para a aldeia, aí eles tiveram Aham. nós somos em 3 filhos, né? Tenho mais 2 irmãos, eu sou a caçula,
E aí, quando nós nascemos, a minha mãe logo percebeu, assim, que a vida era muito difícil. Até hoje é muito difícil na aldeia, né? Uhum. E aí ela resolveu vir para a cidade, para a capital. E aí, a procura de melhor qualidade de vida, ela queria que nós, os filhos, estudássemos, né? Uhum. E que falasse português, né? Que lindo! Hoje é que eu não preciso muito falar o português, porque o pessoal quer falar terena. É, Aí eu exatamente. falo só de terena, e aí, enquanto a minha mãe, ela fala fluentemente. E aí, nós viemos para a capital, estudei, me formei, e aí o desejo da minha mãe era que eu fosse contadora, né? Aí, inclusive, eu tenho um curso técnico em contabilidade, ensino Tá. médio, né? E aí eu fiz o gosto dela, entre aspas. Mas não era isso que eu queria, né? Uhum. Porque toda vez quando ela levava nós para a aldeia, nós ficávamos um mês, as férias escolares, né? Então nós vivemos na aldeia uma parte, vivemos aqui na cidade a outra parte. Uhum. E aí lá que nós desfrutávamos dessa nossa cultura. E aí, sempre quando a minha avó, as minhas tias e as outras mocinhas da aldeia iam fazer comida, cozinhar, eu sempre estava ali pronta para ajudar. Eu estava assim à disposição. Eu queria sempre ajudar, Uhum. porque é a minha paixão, porque eu gostava muito de ver a minha avó, a minha tia cozinhando, pegando os ingredientes assim simples e transformando em comida. Eu achava o máximo. Eu falava, não, eu quero ser uma cozinheira. Naquela época, o pessoal falava muito que era cozinheira forno e fogão, né? Sim, cozinha de forno e fogão. E aí toda a minha vida eu quis ser cozinheira de forno e fogão. E aí eu estudei, né? Voltando aqui para a cidade, eu estudei. Só que sempre com esse desejo, né, de cozinhar. Eu estudei, embora que eu estudei lá contabilidade, e aí eu não gostava, eu cheguei até a atuar, sabe? Uhum. Mas eu não gostava muito. Eu queria uma coisa que era mais envolvente, assim. E aí eu sempre tive paixão pela cozinha. E aí, aqui em Campo Grande, demorou. Agora que tem um curso implantado de gastronomia, mas assim, Uhum. demorou muito. Uhum. Uhum. Quando São Paulo aí estava muito à frente de nós, aqui em Campo Grande não tinha curso. E aí, o que eu fiz? Eu me formei em turismo. E aí, em turismo, tem um nicho que é de alimentos e bebidas. Exatamente. Nossa, aí eu falei assim, fiquei encantada, eu vou atuar nesse meio. Com esse desejo no meu coração, que eu sempre quis. Eu vou representar a tribo indígena. Apesar que aqui em Campo Grande, as pessoas acham muito normal, porque nós aqui em Campo Grande, nós somos mais de 10 mil indígenas Uhum. Uhum. hoje. O pessoal fala urbano, né? E aí é meio que normal. Assim, normal aqui na cidade, porque em outras cidades, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, não é comum. E aí as pessoas têm muita curiosidade. Só que aí, o que aconteceu comigo? Eu sabia, né, que a gastronomia indígena era importante. Só que as pessoas aqui falavam que não ia dar certo, que eu estava ficando doida, que imagina uma gastronomia dessa, Ninguém quer saber alguém disso. ninguém ia se interessar. E aí, o que eu fazia? Quando eu tinha trabalhos escolares lá na faculdade, eu sempre levava comida indígena, Sim. toda a vida. E aí as pessoas, elas achavam o máximo, professor, estudantes, lá na faculdade, achavam muito bonito. Mas assim, eu queria que aquilo se repetisse mais vezes. E Claro. eu ficava contente e também ficava triste, porque assim, era só uma noite. E aí era só uma noite de gastronomia indígena e acabou. E aí eu voltava para casa e eu levava a vida como eu sempre levava. Sim. E aí eu ficava pensando, não é isso que eu quero. Eu quero que a gastronomia indígena um dia seja reconhecida. E aí surgiu os programas aí de gastronomia, chefes falando sobre indígena, sobre gastronomia indígena. Porque está muito em debate, né? Assim, nas últimas décadas é algo que está E sendo muito apropriado, né? isso. E aí eu comecei a me interessar nesses programas, assisti muitos programas Uhum. de chefes falando da gastronomia indígena. E aí eu ficava pensando, por que o chefe não é indígena? Por Uhum. que o indígena não pode ir lá e falar sobre a sua cultura, falar sobre a gastronomia?
E aí eu ficava pensando, eu vou um dia representar um índio, os indígenas. Um dia eu vou falar da minha própria Da sua gastronomia e própria as pessoas gastronomia. vão poder experimentar o que é a tradicional e o que é o contemporâneo, porque eu também faço a gastronomia indígena contemporânea, né? Aham. E aí, com esse imenso desejo, eu sempre levava, sempre. E as pessoas sempre gostavam. Aí depois, o que aconteceu? Acabou a faculdade, aí acabou tudo. Acabou a tua Aí oportunidade de mostrar e de sentir isso, acabou, né? acabou. E aí eu fiquei péssima, sabe, Max? Porque a gente que cozinha, a gente gosta de, né? A gente cozinha pro É, outro, né? de mostrar o que é a gastronomia indígena e de falar, né, das curiosidades. E aí acabou, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí teve um curso de gastronomia aqui, aí eu pensei, vou fazer. Aí eu fiz o curso de gastronomia. Essa escola é uma escola aqui do governo, e aí lá eu pude desenvolver mais as técnicas indígenas. Sim. Fiz o curso, e aí terminou o curso, durante 2 anos eu fiz o curso, terminei. Todos os dias eu falava da importância da gastronomia indígena, e aí acabou. Aí eu fiquei pensando, eu preciso fazer algo para que aconteça. Eu não sabia como que eu ia fazer. E aí voltei na televisão de novo. Aí eu voltei na televisão, assisti mais programas, Ah, todos os programas da eu assistia, né? E aí, num desses programas, tinha um programa regional aqui, passa na TV Globo, chama Meu Mato Grosso do Sul. tá. E nesse dia, estava passando um chefe de cozinha, chamado Fábio Cunha. Hoje ele é meu amigo, ele mora lá em João Pessoa, na Paraíba. Aham. E aí, surgiu as redes sociais, né? Orkut, Facebook, aí, Tá. pá. É, faz E tempo aí, essa história, né? Faz tempo que você tá faz, nessa luta, então. faz mais de 10 anos. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o nome desse chefe, pá, coloquei na rede social. Eu falei assim, alguém vai ter que me escutar. E aí eu fiz uma carta para ele, bonitinha, e mandei por direct, né? Eu falei, sei lá se ele vai ver, ou se não, né? A sorte foi Tá lançada, lá. né? E contei sobre o problema, o grande problema que nós temos aqui, que as pessoas ficam em duas partes. Umas acham interessante, outras não tão interessantes. A maioria falava para mim que eu era louco, que não ia dar certo. Aham. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero. Aí eu falei assim para ele, eu acho que a gastronomia indígena é importante e eu não vi ainda nesse Brasil um chefe que seja indígena falando da nossa gastronomia. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu posso representar o povo. O que você acha? Aí eu falei assim, e outra, se você quiser me dar uma oportunidade, eu aceito, eu queria trabalhar com ele. Aí ele falou assim, ele falou assim, nossa, essa história foi a mais linda que eu já escutei em toda a minha vida. E a gastronomia indígena ela é muito importante, você tem razão. Aí eu falei assim, puxa, pelo menos uma pessoa falou que eu tenho razão, que eu tô certo, porque a maioria das pessoas falava que estava louca, né? Aí imagina a gastronomia indígena ser reconhecida como assim, nossa, aquele boom, né? Uhum. Aí eu ficava pensando, não, vai sim, vai ser reconhecida, porque eu estou fazendo esse esforço, eu estou na correria. Uhum. E aí eu creio que algum dia, em algum momento, alguém vai reconhecer isso. Sim. E aí ele falou assim para mim, nossa, é muito importante que você tem para falar nesse Brasil grande e tal. Nessa época eu não tinha assim a noção do que era, né? Eu só realmente queria mostrar as técnicas, mostrar os ingredientes, falar da nossa cultura, né? E aí ele falou assim, olha, infelizmente você não vai poder trabalhar comigo. E aí ele falou assim, mas é o seguinte, eu tenho um amigo que ele é pesquisador e eu acho que ele vai se interessar no trabalho que Claro. você tenta levar, né? Aí eu falei assim, tá certo, então, qual que é o nome do seu amigo? Aí ele falou assim, é o chefe Paulo Machado, acho que Claro. inclusive Paulo você conhece, Machado, né? óbvio. Isso. E aí ele falou assim, olha, conversa com ele e aí você vai ter uma direção melhor. E aí eu mandei, depois eu adicionei o Paulo Machado como meu amigo, aí depois eu contei a minha história um pouco, né?
Aí depois nós marcamos um encontro para se conhecer. Aí nós se conhecemos. E nesse ano já estava em 2014. Então já fazia muito tempo que eu estava na caminhada, né? E eu ficava sempre batendo na mesma tecla e ninguém até assim correspondia comigo. E aí ele falou assim para mim: Cali, hoje vai ser diferente. Você acredita na mudança? Eu falei assim: acredito. Aí ele falou assim: a partir de hoje as coisas vão mudar para você. Aí eu falei assim: sim, eu acredito. E aí eu vim naquela esperança para casa, falei assim: nossa, vai ser muito diferente a minha vida agora. E aí depois ele pegou, ele gravou um vídeo, colocou no Instagram dele, eu falando, né? Naquela época eu tinha uma vergonha, mas até hoje eu Agora tenho você já tá... vergonha. Não, mas você tá ótima, você tá super desinibida. Eu, Estamos os tô, dois aqui. eu tenho vergonha até hoje, não mudou nada. E aí, com o Paulo, vocês fizeram esse vídeo. E aí ele colocou no Instagram e aí as pessoas começaram a se interessar no meu trabalho, né? Uhum. Perguntar se eu fazia palestras, se eu dava assessoria, se eu cozinhava, um monte de coisa. Aí eu comecei essa carreira aí, falando do Brasil. Hoje eu falo no Brasil inteiro, né? Uhum. Em faculdades, eu dou palestra, eu faço oficina, faço curso, faço tudo. Tudo que quiser eu faço. E isso é muito importante, né? Porque como chefe de cozinha, as pessoas sempre me perguntam: ah, mas quais são as influências indígenas, quais são as contribuições indígenas? E a gente estuda isso, né? A gente estuda a partir de um conjunto de livros, de obras, algumas teorias que a gente tem acesso do que está registrado, mas a gente não tem essa vivência. Então, é importante que a gente dê espaço, que a gente crie plataforma para que as pessoas que têm essa vivência possam falar sobre a sua própria experiência, que é o que você consegue fazer. Então, você tem... É isso, você não aprendeu a cozinhar... Quando eu vou estudar culinária indígena, eu vou pegar alguns registros, algumas receitas, alguns ingredientes e vou reproduzir. As minhas avós não estavam cozinhando enquanto eu assistia. Você viveu essa experiência, né? Com quem que você aprendeu a cozinhar? Você entende que você aprendeu a cozinhar com elas? Ou a inspiração veio dali e você aprimorou depois? Como que foi esse processo? Foi um conjunto. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, com a minha avó, com minhas tias, né? Aham. E aí eu aprendi a cozinhar do modo que cozinha na aldeia. Tá. Isso é muito importante. Uhum. E aí quando eu vim Me pra fala um viver, pouquinho de que modo é esse, para as pessoas que estão assistindo. Que modo é esse que é diferente do modo que a gente cozinha no urbano, por exemplo? tá. A comida não é muito temperada, é Aham. mais sem sal, mais sem açúcar, é mais natural. Uhum. Então, por exemplo, existe um prato típico que se chama ri-ri, que é um bolinho de mandioca envolto na folha de bananeira. E aí, esse bolinho de mandioca não tem acréscimo nem de sal e nem de Uhum. açúcar. E aí, na aldeia, o que a gente faz? A gente come no café da manhã, na hora do almoço e no jantar. Aí, como que é o acompanhamento? O acompanhamento é carne de caça, frita ou assada, peixe assado ou frito, é, galinha caipira. Uhum. Para você comer com doce, você teria que comer com mel, Aham. né? Mel silvestre, nós temos muito na aldeia. É um mel de jataí que é muito consumido Sim, aqui. super conhecido. E aí, quando você vai levar essa gastronomia para o modo contemporâneo, quando, por exemplo, a gente estuda, aí a pessoa pergunta para mim, mas Cali, o ri-ri é o acompanhamento. Não é o prato principal. Então, Né? aí tem a diferença. A diferença é que o certo para a gastronomia francesa, no caso, é incorreto para nós. Porque não é a É o mesma régua. E isso é lindíssimo que você está falando, porque a gente tenta fazer isso com a cozinha brasileira o tempo inteiro. Eu costumo dizer isso sempre. Não adianta você pegar a régua, a técnica, o processo francês e tentar fazer caber, porque, por exemplo, a gente não pensa pela lógica do acompanhamento, sobremesa, prato principal. A cozinha brasileira, de onde eu vejo pelo menos, um monte na minha casa, sempre funcionou assim nos círculos que eu vivo,
a gente tem um banquete em que a gente vai colocando coisa no prato, mistura tudo com farinha, vira tudo uma grande farofa, né? As lógicas é outra. Então, a gente sabe que o índio, o sal é trazido pelos portugueses, o açúcar é trazido pelos portugueses, então, originariamente, não vai ter. Mas hoje, quando você faz contemporânea, você faz esses ajustes para as pessoas que... Né? Porque eu acho que esse é um medo que as pessoas têm também, né? Que vai ter que comer a carne de caça se for comer comida indígena hoje, né? Mas dá para contemporaneizar, né? Sim, claro. E quando eu era criança, na aldeia, nós comíamos muita carne de caça. E hoje, infelizmente, por causa dessa monocultura que nós temos por aí, isso mais não é possível aqui em Mato Grosso do Sul. Creio que lá no Amazonas ainda tem uma parte que pode ser explorado isso, né? Mas aqui, na minha região, já veio meio escasso já. Então, só lembranças que eu tenho, né? E aí, quando eu estive num evento internacional, eu pude comer de novo carne de caça. Então, fiquei muito contente. Então, é muito, muito bacana, muito legal você relembrar, né, as suas memórias. E aí foi muito, foi divino, assim, na verdade. E como é bonito, né? Isso, porque o índio, ele é considerado o maior ambientalista do mundo. Por Claro. quê? E o índio, ele precisa da terra para viver. Tanto é que na minha cultura, os terenos são conhecidos como filhos da terra, porque nós precisamos da terra para poder viver. Em terena é poké. Poké, Então, tudo poké poké. isso. Tudo que nós precisamos vem da terra. Então, nós sabemos o manejo correto e adequado da terra, de tudo, de rio, de animais, de pescas, de tudo, de vestimenta, até de casas, né? Antigamente nós tínhamos a casa feita de palha e hoje, infelizmente, não temos mais. Era só lembrança mesmo. Quando eu era pequena, minha avó morava numa casa de palha, né? Uhum. Lá em Via Bananal. E era tudo assim muito rústico, muito bonito, chão batido, fogão a lenha, era tudo muito natural. A gente ia tomar banho de rio, a gente pescava. É muito gostoso. Então, essa vivência na aldeia e trazendo isso para os dias atuais, assim, é muito ruim, porque hoje a gente não tem quase mais nada Uhum. na aldeia, né? Então, é isso que eu posso, assim, passar para as pessoas. E também, que eu faço? O meu maior trabalho, assim, é que quando o indígena sai da aldeia e vem para a cidade, ele meio que esquece a cultura dele. E Uhum. hoje eu estou aqui para que o índio pode fazer uso da cultura dele, mesmo estando na cidade. E tem que fazer. E a gente, nós, brancos, eu não sei nem, né? Porque nós somos todos mestiços, mas a gente tem que ter esse entendimento. A gente não pode condenar, a gente não pode condenar ou esperar que os nossos povos tradicionais eles fiquem parados no tempo. Não é isso que a gente espera. Então, quando a gente trabalha com os quilombolas, por exemplo, a gente não pode esperar que eles fiquem parados no tempo. Eles precisam se contemporaneizar, eles vão ter celular, vai vir para a cidade, vai ir para a faculdade, vai ocupar o sistema de saúde, né? Vai usar o sistema de saúde, vai fazer tudo isso e vai continuar sendo muito índio, preservando a sua cultura. É preciso que a gente possa ter essa clareza, porque senão a gente condena, né? Porque essa é uma crítica que vem, né? Ah, índio mais de celular? Sim, índio de celular, né? Porque ele só está com o celular na mão porque nós fizemos essa invasão nessas terras e pontuamos o celular como algo fundamental para viver, porque a priori as populações indígenas não precisavam disso, elas viviam em completa ou num equilíbrio de completa harmonia, pode, né, ser equivocado, mas vivia num equilíbrio nessas terras, né? Então eu super concordo contigo. O índio é o ambientalista porque ele se reconhece no ambiente. É aquilo que você diz, né? Quem que escolheu o teu nome? Né? O teu nome é o nome de um animal, né? De gatinha, é algo que faz parte da natureza, que é a gente, né? E na época da guerra, sabe, Max?
você pode pegar ali Retirada da Laguna, chama o livro. Ele conta que os índios eles foram para a guerra. Então lá você vai ter vários nomes assim, tipo um Calicini. Ele foi um grande guerreiro, né? Aqui, Terena. Ele morava aqui na aldeia Cachoeirinha, em Miranda. Então, temos registros. E aí, quando o índio vem para a cidade, ele vem por quê? Porque ele vem atrás de melhor qualidade de vida. Uhum. Na aldeia, a gente não tem muito isso, porque as terras estão escassas, né? E desde essa época da guerra, foi tirada boa parte de terras indígenas. E até hoje tem essa briga. Então, isso aconteceu antes de eu nascer. Uhum. E está acontecendo, sempre aconteceu e vai acontecer. E aí está aí o governo brigando com terra indígena. Uhum. E Até aí hoje. isso é um problema social, né? Mas o que nós podemos fazer? Já que nós temos um pouco de terra e também não temos, nós temos que se adaptar. Uhum. Por exemplo, os índios Terena, eles não chamam Terena. Assim, o nome não é Terena. O nome antigamente se chamava Eterenui. Eterenui. Aí, os Curutuia, como você, que não são indígenas, não conseguia falar Eterenui. Aí falava, os Terena, e ficou Terena. E aí então ficou nós assim. somos adaptados à realidade, né? Dito de uma forma bem sutil, né? Adaptado à realidade, para não dizer forçado a essa realidade para poder sobreviver, né? Sim. Hoje na gastronomia se fala muito da biodiversidade, da riqueza dos ingredientes, né? E eu acho que esse é um grande símbolo da contribuição indígena para a cozinha brasileira. Se hoje a gente tem ingredientes tão ricos, a gente poderia ter muito mais. A gente sabe disso, né? As prateleiras dos supermercados poderiam estar cheias de coisas ainda mais incríveis, mas ainda assim a gente tem muito. Acho que a farinha de mandioca, né? Todo o complexo da mandioca, sem dúvida, é um grande exemplo. Mas eu vi aí, dando uma fuçada nas coisas que você faz, queria mandar um beijo aqui para a Denise, que acabou de mandar uma mensagem aqui, da Noites Saborosas. Denise Araújo, um beijo. Beijo, Denise, Vi que ela obrigada. estava aqui nos mandando um beijo também. E o Paulo também passou por aqui para mandar um beijo. Paulo, outro beijo para você. Para você, Paulo. Eu vi aí nas suas coisas que você faz uma preparação doce com a bocaiúva, né? Que eu acho que a gente tem muito público aqui do Sudeste e tal. Me fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso fala de um tanto da riqueza da biodiversidade, né? Isso, olha, o Brasil, nossa, o Brasil é o país mais rico do mundo, né? Então, eu tenho orgulho disso. E aí, quem dera, né? Igual você falou, a gente poder ter os ingredientes, todos os ingredientes nas nossas mãos. Porque, assim, temos aí no Sudeste, temos no Nordeste, temos aqui no Centro-Oeste, temos no Sul. O duro é logística, né? Uhum. Mas que bom que no Brasil existe riquezas. Tem muitos ingredientes que dá para trabalhar. E ainda aqueles que não estão sendo explorados. Por exemplo, quando eu era criança, na aldeia, tem os ingredientes que não vêm para cá. Só tem na aldeia. Uhum. E aí tem a maioria das frutas silvestres. Hoje, por exemplo, o pessoal fala muito em fruto do cerrado. Esse que você quer falar sobre a bucaiúba, fruto do cerrado. Mas existe frutas que não é conhecida, nós temos na aldeia. Tem uma fruta aqui, uma castanha. Castanheira. Ela não é conhecida. É aquela Só na redondinha, aldeia. monguba? Não, Tá. não. Ela dá tipo uma estrela, assim. E aí ela solta as castanhas. Então, só tem na aldeia, ela não é comercializada. Uhum. Então, nós só temos que ter. Nós também sabe, trevo? A plantinha, a raiz. Isso. A raiz, nós comemos a raiz do trevo. E também não é comercializado. Então, são riquezas que nós temos na aldeia. Outra coisa, açúcar. Nós fazíamos uso do açúcar da batata doce. Também não é comercializado isso. O sal, nós fazíamos o sal do aguapé. Também não é comercializado. Como que é o do abapé? É o de cinza? Não. É Queima o de cinza. queima e usa cinza. Isso.
Tá. E também nós temos o açúcar do bacuri, que é uma palmeira que tem aqui. Uhum. É das cinzas também. Também não é comercializado. Então são Faz riquezas que a gente tem. que, não, que, nem, Olha que que nem, e beleza. nem passa pela nossa cabeça, né? A gente nem imagina, né? É. E nessas aulas que eu faço, aula show, oficina, eu mostro essas preparações para as pessoas. E as pessoas assim saem encantadas. Por exemplo, quando a pessoa vem na minha oficina, elas imaginam que eu falo Guarani. Uhum. E Guarani são os índios Guarani que Que falam falam, né? Guarani. É, e aí, quando eu falo para as pessoas que no Brasil, eu falo assim, ó, lembra que eu falei que o Brasil é rico? Ah, lembro. O Brasil é rico em cultura, em biodiversidade, em línguas. Você sabe quantas línguas o Brasil, só o Brasil tem, enquanto outros países têm quatro, três, dois, um. A gente, Sabe quantas línguas o Brasil a tem? gente tem centenas, Mais de né? É. 274. Então, cada tribo, cada indígena fala a sua língua. Por exemplo, da minha tribo é Terena, aí o Guarani fala Guarani, aí o Caduel fala Caduel, aí o Baré fala Baré, Quiniquinal fala Quiniquinal. Então, todos os índios falam línguas diferentes. Aí, o que a gente faz para se comunicar? Em português, que é a língua nacional, né? Hum, Aí, temos que ter esse conhecimento em português para poder se comunicar para com poder outra tribo. comunicar, claro. Sim, embora que algumas coisas em relacionada à gastronomia, à cultura, também um pouco se identificam um pouco, né? Porque o Brasil é isso aqui, né? Uhum. Por exemplo, o índio, o tereno, tem uma dança que é a única dança indígena que é coreografada. O pessoal chama aqui de bate-pau. Mas é bate-pau porque o pessoal que não é indígena não conseguia Não falar conseguia o nome, pronunciar. que é complicadinho para falar. E né, essa dança é coreografada com o passo da ema, sabe a ema? Sim, ave. Ela é considerada uma ave sagrada para os índios terrenos. Então, essa dança foi inspirada no passo da ema e com uns detalhes da guerra do Brasil com o Paraguai. Com o Paraguai. Uhum. É E aí, bizarro que a gente não saiba, que a gente não seja tão raso nesse conhecimento. É bizarro que em 2020 a gente tenha você e mais uma, assim, com todo respeito, mais uma meia dúzia de pessoas fazendo um esforço sobrenatural para dar força para esse debate, né? sim, e aí o que eu vejo hoje? As pessoas, elas não sabem como o indígena vive até hoje. Uhum. Então, tem vezes, assim, que as pessoas pegam em mim e perguntam se eu sou de verdade. E aí, na maior calma, eu falo, nossa, eu sou gente igual vocês. Né? E aí as pessoas ficam impressionadas, como que eu não sei como os índios viviam, né? As pessoas têm muita curiosidade, assim, sobre as penas, assim, sabe, que eu Uhum. uso, sobre essa pena aqui. Uhum. Os Aí eu ícones, tenho né? eu tenho que explicar. E aí as pessoas querem saber se na aldeia ainda os índios ficam nus, né? A maior curiosidade é isso. Ah, é verdade que na aldeia. Antigamente, quando eu era criança, os índios andavam nus. Hoje em dia, não. Por causa dessa tecnologia, né? Por causa desse negócio com as terras e tudo, Uhum. veio Uhum. tudo se formando, se Mas você adaptando. vê, olha o tipo de preocupação, né? A gente está derrubando um monte de floresta, o índio está perdendo terra, não, né? Perdendo acesso à água limpa. Estão preocupados se o índio está nu, minha gente, né? Até esse, porque, né? Até esse nível de preocupação, assim, a gente tem que ter uma preocupação mais ética, um compromisso com a preservação mesmo. É inteligente. A gente precisa preservar não é por ser bonzinho, é porque é inteligente preservar, porque é riqueza, né? Então, eu acho surpreendente, assim, faz muito sentido o que você está falando, porque a gente não visita o índio, né? A gente vê na televisão e daí a gente acredita o que a televisão Isso, conta. isso mesmo. Aí o que acontece? Os indígenas, eles não têm espaço, não tem espaço mesmo. E aí o que eu fiquei pensando nessa minha luta, né, nessa minha batalha da gastronomia?
eu pensei, eu vou dar voz a um povo que não tem voz, né? Uhum. Porque eu sou uma indígena diferente, porque eu fui criada na aldeia e E na na cidade? cidade. Eu sei me portar em ambos os lados, Uhum. né? E aí, quando a pessoa me vê, fala assim, nossa, todos os indígenas são como você, aí eu já vou falando, não, não é como eu. É porque eu fui criada diferente, né? Uhum. Por isso que eu sou diferente. E aí, o que eu falo para as pessoas? Quando puder visitar uma aldeia indígena, visite, vá, porque é muito interessante, é uma vivência assim, é, muito gratificante. Uhum. Você vê onde você começou, porque assim, no nosso sangue corre o sangue indígena, Na em nossa todo mundo. personalidade, no nosso É jeito. nossa, na nossa cultura, Isso que é muito na nossa louco. cultura. Porque daí a gente não É, visita, a gente não vai lá e a gente não vê o que é nosso e que vem de lá, né? sim, e aí o que, que eu procuro fazer com o meu trabalho? É a valorização de todos os lados. Por exemplo, aqui na minha cidade, não é para falar mal, nem para meter o pau, mas essa é só uma ideia. É bonita a gastronomia francesa? É. É bonita a gastronomia dos gringos? É. Mas a minha é mais bonita. Uhum. O que a gente faz aqui, a conclusão? Aqui em Campo Grande, por exemplo, se você anda no centro da cidade, 2, 3 quadras, você encontra um restaurante japonês, você encontra um restaurante italiano, você encontra um restaurante peruano, você encontra. Cadê o indígena? Não Não existe. tem, né? Não existe um restaurante de gastronomia indígena. E aí, esse é um projeto bem futuro que eu quero fazer ainda. E é um desafio para mim fazer um restaurante. Não sei se aqui em Campo Grande, eu acho que aqui em Campo Grande não. Pode ser em São Paulo, Quem Rio de sabe? Me Janeiro. diz uma coisa, te ocorre assim, vem na tua cabeça pratos que ou comidas que estão no cotidiano do brasileiro e que o brasileiro não se dá conta que é de origem indígena? Você tem algum Peixe assado, peixe assado, peixe assado. É a. Como que. Até esqueci, mandioca, vaca atolada. vaca atolada, Mandioca com carne, né? sim. Mandioca com carne. Tem uma outra também que é mandioca com peixe. Eu esqueci o nome. É lá de Cuiabá. O pessoal come mais lá em Cuiabá. Todas essas comidas que tem mandioca no meio é indígena. Uhum. Então, na nossa cultura, viver em família, pai, mãe e filho de maior viver em casa, é cultura indígena, porque na aldeia todo mundo vive lá. Tem pai, tem mãe, tem sogra, tem tio, então, todo mundo. Então, quando você chega na aldeia, todo mundo é seu parente. Todo mundo é parente. Você tem a família inteira lá. Então, essa cultura nossa de brasileiro, é isso, é da cultura indígena viver, dormir na rede, né? Uhum. Cultura indígena, é, arroz carreteiro, arroz, como que chama por aí? Maria Isabel, né? Uhum. É de origem indígena, porque aqui na região do Pantanal tem um arroz que tem um arroz nativo. O Paulinho tá falando O aqui, ó. Paulinho tá dando um Torel, receituário inteiro aqui. Epunapai, ele quer que fale de Epunapai. Epunapai é o milho. É o Ah, milho que nós temos aqui. É o milho indígena. E nós pegamos o milho, deixamos ele no sol para secar, pilamos no pilão, e aí nós comemos com água. uhum. Olha que bem. Então, tem sopa paraguaia. Na receita indígena, tem uma receita que é feita com o fubá com coco, Que que é é, parecido com a sopa paraguaia, que é dos paraguaios. que é a Não sei se você. Chipa-Guaçu? Não. É parecido com a chipa-guaçu. Mas essa é uma receita indígena. Tem uma outra também, que é o feijão. Feijão verde, que a gente faz tipo um bolinho de feijão verde. E me diz uma Também coisa, na literatura, né, nos livros de história da alimentação, a gente
houve muito da contribuição indígena pela via das pimentas, né? Que dizem que esse gosto brasileiro pela pimenta é Sim, indígena porque é algo muito presente em várias etnias. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. Já vamos falar da pimenta, mas só para a gente deixar registrado, a gente hoje está falando aqui indígenas de uma forma muito generalizada, né? Mas não dá sim, para comparar, por exemplo, eu sou nascido em Santa Catarina, então não tem, é muito difícil eu comparar o caigangue de Santa Catarina sim. com o tapajó ou, enfim, né? Ou os terenas. Então É a gente muito rica, é muito rico, a é gente muito faz rica. querer caber tudo num lugar só. Então Não tenham isso em cabe. mente, não cabe, é muita diversidade e a gente tem que É celebrar muito essa rica mesmo. diversidade. Mas me fala das Sim. pimentas. As pimentas, igual você falou, dessa diversidade. Cada tribo, cada aldeia lida da- com os ingredientes de uma forma. Por exemplo, o terena, quando você chega lá para comer com os terenas, ele vai te oferecer a pimenta dentro de um potinho, assim, no canto da mesa. Aham. Porque a gente preza muito pelo respeito, né? Por exemplo, eu não sei se você gosta de pimenta, se você tem alergia a pimenta, não sei o que você tem Sim. com a pimenta. Se você quiser, tem a parte. Agora, tem indígenas que já colocam na comida, né? Aí você tem que comer. Ou então você fala, né? E o terena já meio que assim, ele já respeita, entendeu? Ele respeita até onde você pode ir, entendeu? Uhum. Mas nós temos plantações de pimenta na aldeia, sim. Tem bastante cultivo e também pratos com pimenta. Mas assim, a gente só coloca a pimenta se a gente pergunta primeiro. Você gosta de comer pimenta? Aí coloca a pimenta na comida. Caso contrário, a gente deixa num potinho separado em cima da mesa. Mas entre vocês na aldeia existe essa diferenciação ou a Denise está falando algo aqui que eu acho que é muito bem colocado. Isso é coisa de jornalista, hein, Denise? De que a pimenta ela tá para o índio nem tanto como condimento, mas sim como um alimento. É algo que você vai comer, né? Se você pensa aqui em É, apira, né, esses cozidos, você come a pimenta, ela não tá ali para temperar, você vai comer. É assim com sim, vocês sim. também? Para os terenas, não. Para os Tá. terenas é um alimento, mas assim, nem tanto. A gente, tipo, sabe do poder da pimenta, conhece a pimenta, mas assim, tudo com muito cuidado Aham, com a pimenta, aham. Não é, não. entendeu? Entendi, entendi. Por exemplo, diferente dos indígenas lá do norte, né? Lá Aham. do norte, tem uma aldeia que eles colocam realmente a pimenta. É uma, é Cozinha, uma, né? é uma comida. É É. uma comida, você tem que comer, né? E aí, como eu tenho um problema com pimenta, e eu fiquei, não posso comer, não. Embora que eu sou indígena, eu tenho problema com pimenta. Não. Isso é difícil, né? Acontece. E aí, então, são coisas que são diferentes, por exemplo, do meu povo, né? E aí, e as pimentas daqui não tem lá, né? Então, Uhum. o sabor também tudo modifica, né? Por causa Então, desse. mais uma vez a gente tenta fazer caber tudo numa coisa só, né? Então, como se indígena fosse uma unidade que acontecesse em todo o território. A gente faz isso também quando a gente debate as contribuições africanas, como se todas as diferentes nações africanas que vieram para o Brasil fossem exatamente a mesma coisa, como se elas não tivessem particularidades. Eu acho que isso é importante a gente sair daqui hoje sabendo. Não estou encerrando já. Mas isso é importante a gente sair daqui hoje sabendo, porque tem no movimento da gastronomia de uns anos para cá, como você mesmo falou, né? A gente vê na televisão falando sobre a culinária indígena e tudo mais, mas a gente sempre fetichiza, né? A gente sempre trata como algo de fora, algo exótico. Então a gente está super interessado muitas vezes no que o índio lá do norte come ou nos ingredientes dele, mas a gente não se interessa pelo que os índios que moravam aqui nessa terra, aqui em São Paulo, por exemplo, o que os índios do Jaraguá, aqui do Pico do Jaraguá consomem, o que os guaranis
como que está a alimentação deles. Então, é super legal a gente olhar com cuidado para esse cara que é exótico, mas a gente também precisa ter um olhar mais ético e entender que tinha índio em todo pedaço de terra desse país. Então, né? Todo lugar que a gente está hoje tinha uma etnia indígena vivendo, né? E nós participamos ativamente aqui do Brasil, né? Nós trazemos técnicas culinárias, nós trazemos receitas indígenas, nós trazemos ingredientes também que nós buscamos da mata, nós trazemos tudo assim, na a verdade. Sabedoria de lidar com a mata, a sabedoria de lidar com a terra, as trilhas, porque grande parte das estradas que a gente tem hoje no Brasil foram construídas a partir de trilhas indígenas, então o tanto de contribuição é tão grande que é inclusive equivocado chamar de contribuição, porque parece que foi uma pequena parte, não foi não, né? Foi quase tudo. Exatamente, existia aí uma grande estrutura, uma grande complexidade social que a gente foi se apropriando e a gente precisa parar de fazer isso. A gente precisa... Mas o que assim que eu penso? Eu penso que nós estávamos aqui já no Brasil e que essas outras pessoas aprenderam com nós. Exatamente. E tem muito para aprender ainda. Esse é o ponto. Sim. Né? O que ainda não está aprendido ainda é sobre o meio ambiente, mas assim, já tem um avanço, né? Sim. Esse que é importante. Mas, assim, os indígenas, eles estão em toda parte do Brasil. Embora que um pouco já foi dizimado, né? Muito. Né? E aí nós contribuímos com muita coisa aqui para o Brasil. Só aqui que acontece, não é divulgado, né? E as pessoas acham que índio tem que viver no mato, tal. A gente não pode conversar. Podemos conversar, né? Mas assim é tudo muito respeito. E as pessoas acham que o índio vai brigar, vai brigar. Não é desse jeito. Nós somos pacíficos. Se você também pegar um livro e ler, os indígenas são pacíficos, eles podem conversar, mas assim, o que acontece? Acontece que as pessoas, em vez de firmar uma coisa com o indígena, firma uma coisa e depois faz outra. Aí o indígena não gosta. Há 520 anos, né? Fazendo isso. Né? Me diz uma coisa, uma das coisas que se fala muito quando se fala em alimentação indígena e tal, é uma preocupação que acontece com todo o povo brasileiro, mas a gente sabe que existe uma onda de alimentos industrializados e de alimentos maléficos para a saúde nas últimas décadas no Brasil e que esses alimentos também acabam chegando nas aldeias. Me fala um pouco dessa realidade, eu acho que é algo importante das pessoas saberem. Então, isso aí tem relação com a terra. Aí, eu fico num beco sem saída. Por quê? Porque quando as pessoas me perguntam essa mesma pergunta, eu tenho que voltar para a terra. Porque antigamente, quando eu era pequena, assim, eu tinha comida considerada natural, por exemplo, a carne de cabra, né? É uma coisa natural. O mel que nós tínhamos na aldeia era considerado uma coisa natural. Então, os produtos que nós plantávamos, nós fazíamos plantações, não tinha agrotóxicos, então era natural. Então, frutas silvestres eram naturais. Então, hoje, o que acontece? Desde essa época que eu te falei da guerra, que os índios foram passados para trás na guerra, que eles foram para a guerra, com o intuito de ganhar mais um pouco o avanço de terra. Aí o que aconteceu? Foram para a guerra, morreram, deram a vida lá, e a hora que voltaram, os poucos que restaram que voltaram, já veio com metade da terra reduzida. Então, o que era um espaço grande se tornou pequeno. E aí, cada ano vem avançando. Esses produtos de monocultura, essas coisas que tem aqui, já foi acabando com a terra indígena. E o que acontece? Espaço para plantação, ou então mata natural, não tem mais. Aí o que acontece? Nós ficamos assim, sem saída. O que tem que fazer? Correr para o supermercado. Comer supermercado. Industrializada. E aí,
que acontece? O que pouco nos sobra é o que a gente se vira para poder viver ainda. E ainda nós temos o conhecimento de ervas medicinais, Uhum. né? A avó, por exemplo, ela era curandeira. Então, eu tenho, assim, um pouco de conhecimento de ervas medicinais. E aí, você sabe, por exemplo, que está aí, estamos aí na modernidade, diabetes, pressão alta, lá, um monte de coisa, né? Então, o que hoje eu procuro fazer? Eu procuro fazer, de vez em quando, eu tomo ervas, né, para manter a minha saúde, para não Uhum. poder pegar doença. Então, é muito complicado essa coisa, desse avanço de, de, de doenças com essas coisas que a gente pode só fazer no supermercado. As compras, né, no caso. É bem, bem sensível essa sua pergunta, que vai diretamente na terra. Porque quando eu vou cozinhar, as pessoas querem que eu cozinhe carne de caça, né? Aham. E aí depende do lugar. Por exemplo, em São Paulo ainda tem um lugar ainda que tem a carne de caça que é legal, né? Aham. Que é legalizada. Sim, você Por consegue exemplo, comprar, né? Que em não outra é de cidade, caça, né? Porque a partir do momento que ela é legalizada é porque ela foi feita é, mais de animais exóticos, né? De, tipo, de sim, tartaruga, de paca e assim por diante. de caça, né? E aí tem cidades que eu não posso fazer isso. E aí, o que acontece? Existe uma lei também, né? Lembra que eu te falei do COPAR, desses Aham. adereços? Então, as pessoas acham assim, mas você matou o horário, você matou para fazer. Não. E assim, a gente não pode fazer comércio mais de. Aham. Antigamente era permitido, mas hoje não, por causa de desmatamento, por causa dessas coisas que a gente tem no meio ambiente, a gente não pode mais fazer isso. Nada que tenha a Eu parte posso fazer animal, né? porque eu sou indígena, entendeu? Só por isso. Se eu não fosse indígena, eu não poderia usar. E eu Uhum. também não posso comercializar. Tanto é que eu não comercializo, eu só uso. Um adereço meu. Sim. As pessoas falam, mas eu quero comprar. Infelizmente, não. Você pode comprar lá em Manaus. Lá em Manaus tem aquelas penas que não são naturais, aí você pode fazer uso delas e Uhum. tal. Tipo, ser um índio, né? Mas com essas naturais, não. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que é todo adaptado? Essas penas, quando. Agora, por exemplo, no outono, cai essas penas, e aí o que nós fazemos? Nós recolhemos essas penas. Aí, para fazer nossos Nossa, adereços. beleza. Antigamente, quando tinha moscaça, tinha muita coisa aí nós matávamos a ave, aí pegava a pena, fazia os adereços e comia a ave. E Pronto. assim, a gente nunca mata por matar. A gente sempre, quando a gente vai matar, a gente mata com consciência. A gente vai lá, mata o animal e ocupa todo o animal, todo. A gente não mata por hobby, vai lá, mata por matar, entendeu? Tudo que nós matamos, nós pedimos ainda licença para a mãe natureza, para poder matar, para consumir. Aí Então, tudo é muito. hoje em dia a gente vê aí um monte de gente falando de aproveitamento integral do ingrediente como se estivesse inventando a roda, né? Quando na Não, verdade isso nós já fazíamos há muito há tempo. alguns Já, séculos, né? sim, sim, claro. É. Que é essa As pessoas, relação. as É, pessoas perguntam também, sabe, Max? hum, Se eu sou do Pará. Todo mundo pergunta assim, se eu sou do Pará. Quando eu vou por aí fazer as oficinas, as pessoas perguntam: Você é do Pará? Eu falo: Não, sou do Pará. Eu sou do Centro-Oeste, sabe? Aí as pessoas: Nossa, do Centro-Oeste? Lá em Mato Grosso do Sul existe a segunda maior população indígena do país. E uhum. eu pertenço a esse grupo terena. E a primeira, com a maior população, é o Amazonas, né? A Uhum. segunda é Mato Grosso do Sul. E nós aqui somos vizinhos, sabia? São Paulo, Mato Grosso do É, Sul, país somos divisa, vizinhos. né? É. Estamos perto Então não de. é tão longe. Aqui de avião é 1h40. É. A distância ela é muito mais ideológica do que geográfica, né? A gente geograficamente está muito mais perto do que ideologicamente. Isso que você fala da alimentação e da terra, de que é isso. O índio ele vai consumir o produto industrializado porque ele está perdendo terra,
porque se ele Sim, tivesse a terra, ele plantaria tudo que ele, né? Terra no certeza. sentido bem Preciso. amplo, né? Tudo que ele precisa. Aham. Então, o quanto a gente também faz esse tipo de influência, né? A gente nem se dá conta. Enfim, eu acho que é um cenário de muita perda. A gente precisa, quero te agradecer, porque a gente precisa de pessoas como você nos ajudando a fazer essa tradução. Eu acho que esse é um trabalho muito bonito que você tem essa generosidade de fazer. Então, que é conseguir traduzir esse saber que está com as tuas avós, com as tuas mães, com as tuas companheiras de aldeia, para pessoas que têm um mínimo de disponibilidade em querer entender, que é o meu caso. Eu me considero um total ignorante quando o tema é o índio no Brasil. E olha, eu falo 4 idiomas, já morei em vários países fora do Brasil, e aí, eu não sei do meu próprio país. Sabe? Eu não sei, não sei. Eu converso aqui contigo me sentindo completamente ignorante, porque tudo para mim é novidade. Eu sei uma coisinha ou outra, o resto é novidade. Então eu fico imaginando o quanto mais de coisa que a gente tem espalhado por esse país e de quanta riqueza que a gente tem espalhado por esse país e que a gente está deixando escorrer pelo meio dos dedos só porque a gente não está. Parece que ainda não acordou, não se ligou. É verdade. Então, quando eu faço as apresentações, eu peço sempre para as pessoas, faça a receita e fala assim, olha, gente, essa receita é de origem indígena brasileira. Essa receita é a nossa comida raiz. Façam em casa e mostrem para a mãe, sei lá, convide amigos e fale assim, isso aqui é a nossa gastronomia. Vamos valorizar o que é nosso primeiro, para aí depois a gente valorizar o que é. Uhum. Claro que contribui, mas assim, nós temos que dar valor ao que é nosso. E o que é nosso é isso aqui, é a nossa riqueza. Por exemplo, o sagu. O sagu é um saber indígena. Da O sagu mandioca. tem uma. Nós temos uma receita que se chama porel. Porel é a mãe do sagu hoje em dia. Porque lá na aldeia, nós fazíamos o porel com. O porel é assim: rala a mandioca, que é o aipim. Aqui nós chamamos de De mandioca. aipim. Tá. É, coloca a água, espreme com um pano, e aí vai soltar o polvilho. Uhum. Quando assentar na água, lá embaixo vai virar o polvilho. Aí aquela água, o caldo da mandioca, você coloca para ferver. Aí depois você vai pegar o polvilho de colher, de pouquinho, bem pouquinho assim na colher, e vai colocando naquela água que está fervendo. E ela vai virar as bolinhas. E as bolinhas que são o porel. Essa E aí, goma vai cozinhar e vai virar a bolinha. vai virar o porel, que é uma receita. Essas bolinhas você pode comer com mel, por exemplo. Uhum. A gente sempre come com mel, uma receita doce. Os Purutuia, vendo isso, quando chegaram aqui, falaram, nossa, que coisa maravilhosa. Vamos fazer isso industrial. Fizeram o sagu. O sagu é o porel. Quem não gosta de sagu hoje? E a gente se Né? apropria e fala como se fosse nosso, né? Isso é muito grave. Kali, Kali Maracaiá. Eu tô te chamando de Kali mesmo antes de você me autorizar a chamar de Kali, porque eu sou essa pessoa folgada, te peço desculpa, quero te dizer que teu nome é lindo e que o nosso tempo está acabando. A gente tem mais 1 minuto e 30 segundos. Então, queria te Gente, me siga agradecer no e Instagram. isso aí. E, por favor, tome esse tempo para nos deixar uma mensagem. O Instagram da Kali tá aí, Kali Maracaiá. Sigam ela para esse tipo de informação ela vem trazendo sempre. E, por favor, muito obrigado e nos deixa aí uma mensagem para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada a todo o pessoal, muito obrigada, Max, muito obrigada ao Instituto Brasil Agosto, a Denise, ao chefe Paulo Machado, ao chefe Fábio Cunha, a todos que estavam aqui envolvidos nessa live. Muito obrigada. Eu vou agradecer no idioma terena. Ainapoiaqué. Meu muito obrigada. Ainapoaqué. Ainapoiaqué. Ainapoiaqué. Isso, muito obrigada. Obrigado. Para todo mundo que esteve aqui acompanhando. A live vai ficar salva. A gente se vê na terça-feira que vem. Muito obrigado e vida longa aos índios do Brasil. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo.